Olá, nono ano. Nós vamos falar agora sobre os modal verbs. A nossa matéria, ela deveria ter sido iniciada dia 29, mas por falta de internet não foi possível termos essa aula. Então agora eu vou dar uma introdução, falar um pouco sobre esses verbos com vocês e depois a gente vai passar para o uso específico de cada um deles. Vamos agora falar sobre algumas características. Os modal verbs, eles representam ideias e não ações. Os verbos normais que conhecemos representam ações, por exemplo, amar, comer, sentar, viajar. Os modals representam apenas ideias. Essas ideias é como se fosse sentido. Sentido de quê? De capacidade, de obrigação, de habilidade, de permissão, proibição e etc. Outra característica importante é que os modals, eles não têm S na terceira pessoa. Olha esses exemplos que eu coloquei aqui. She loves hot dog. I love hot dog. Quando eu tenho o verbo love na primeira pessoa, o verbo não ganha S. Quando está na terceira pessoa, o verbo ganha S. Então, como a gente pode ver, na terceira pessoa do singular, que é he, she, it, o verbo love ganha S no presente. Nas outras pessoas, permanece normal. Já os modals, não importa quem seja o sujeito da frase, ele permanece igual para todos eles, ele permanece sem modificação. Então, ó, ela pode sair, eu posso sair. Você percebeu que o verbo não ganhou S, mesmo com a mudança de sujeito. O verbo may aqui, ele dá a ideia de permissão. Tá vendo? Ideia, sentido de permissão e não tradução. Outra característica. Nesse tipo de frase que tem esses verbos modais, eles não aceitam auxiliares. Quais são os auxiliares? Do, does, did, will. Você faz a pergunta e a negação com o próprio verbo modal. Olha os exemplos que eu coloquei. Should he read more? Ele deveria ler mais? Então, o sujeito está aqui. O should foi para antes do sujeito, porque é uma pergunta. Lembra do verbo to be, que eles trocam de lugar quando vai fazer uma pergunta? O mesmo acontece com os verbos modais. Na negativa, o próprio verbo assume a negativa da frase, dispensando o uso dos auxiliares, certo? Nessa frase aqui, ele deveria ler mais, está dando uma ideia de conselho. Eu não posso falar italiano, está dando uma ideia de que a pessoa não tem habilidade ou capacidade para falar italiano. Outra característica, sem o uso de to. A junção de dois verbos sem o to. Olha só, você deve estudar muito. O deve é o verbo modal. Estudar é o verbo principal da frase. Um verbo foi seguido do outro sem o to aqui no meio, porque os modais não aceitam ser seguidos por to. Tá? Esse must em você deve estudar muito está dando uma ideia de obrigação. Outra característica, os modais não aceitam ing, nem podem ser conjugados no futuro e a maioria deles não tem passado, com exceção de can, que tem o seu passado em could, e may, que tem o seu passado em might. Os demais não têm passado. Futuro, então, nenhum deles tem. Então como que eu vou usar eles no futuro? No ensino médio, vocês vão ver a continuação desse conteúdo e lá vocês vão ver esse uso permitido no futuro. Olha aqui essa frase. Ela deve economizar dinheiro. Ela está necessitando economizar dinheiro. No português, eu aceito. Ficaria correto. Ela está precisando economizar dinheiro. Porém, o verbo must, ele é um modal. Então, esse ing nele não é aceito. E muito menos esse verbo auxiliar, verbo to be aqui. Essa outra frase. Você poderá cantar em 3 anos. Como eu disse, os verbos modais não podem ser usados no futuro. Então, dispensa o uso do will. Está errado também o uso dessa frase. Vou pôr errado aqui porque ela está certo no português. No inglês não fica certo. É aqui. Ele deve ter pago impostos, ou ele tem que pagar impostos, ou ele tem a obrigação de pagar impostos. Ele teve a obrigação. O verbo modal no passado está errado. Então, sem ing, sem futuro e sem passado, com as exceções de can, could, may, might. Formação. Como que você monta uma frase com os verbos modais? Primeira coisa é o sujeito.
esse sujeito é sempre seguido de um verbo modal, seja ele qual for. O verbo modal seguido por um outro sujeito, ou melhor, por um outro verbo, e esse verbo no infinitivo sem to. Ele é normal, sem nada, sem S, sem ING, sem nada. E o complemento da frase. Formas negativas. Alguns não aceitam a forma abreviada, não aceitam a forma negativa abreviada. Então, olha só, can aceita. Eu posso fazer cannot, can't ou cannot separado. Could também aceita. Eu posso usar could not ou could not separado. May não aceita a forma abreviada, então o uso só pode ser may not. Should aceita, should not ou should not. Must, must not ou must not aceita a forma abreviada. Agora olha o have to. Have to só pode ser usado na afirmativa para os sujeitos I, you, we, they e plural. Has to para he, she, it e singular. Na negativa, eu uso don't have to para os sujeitos I, you, we, they e plural e does not have to para os sujeitos he, she, it e singular. Might também não pode ser usado na forma abreviada na negativa. Agora, os seus usos. Se eu quero dar ideia na frase de habilidade, capacidade, a pessoa dar conta de fazer alguma coisa, eu devo usar can ou could na frase. Can para o presente, could para o passado. Eu peguei alguns exemplos da atividade 23 de vocês. David pode falar 3 línguas. David tem habilidade para falar 3 línguas. Ele dá conta de falar 3 línguas. Então, o uso do can aqui é com ideia, sentido de capacidade ou habilidade. He could speak fluently French when he was 5. Ele podia falar francês fluente quando ele tinha 5 anos. Ele podia, agora eu quero usar no passado, então eu usei o could no passado, que é esse aqui. Permissão. Quando eu quero um sentido de permissão na frase, eu uso can, could ou may. Can é no sentido informal e could e may no sentido formal. Se você está pedindo permissão para alguém que você tem bastante intimidade, ou é alguém da sua família, um amigo, você vai usar o can. Quando é para alguém que você não tem intimidade, você usa o could ou o may. 3 exemplos aqui. Eu posso sentar naquela cadeira, por favor? Como essa frase foi feita com o can, provavelmente ela foi dita para alguém íntimo da pessoa que está perguntando. Já essas duas que foram usadas, could e may, provavelmente são para pessoas que não têm intimidade, pessoas mais distantes. Eu poderia abrir a janela? Eu posso pegar emprestado o seu dicionário? Conselho. Para fazer conselho, só temos o should. Você deveria visitar o seu dentista pelo menos 2 vezes por ano. Então, é um conselho, dá ideia de conselho, sentido de conselho. Quando eu quero isso, eu uso should. Para dar sentido de obrigação, eu devo usar o must ou have to, has to. Lembrando, have to só pode ser usado para os sujeitos I, you, we, they, plural. Has to para os sujeitos it, he, she e singular. Olha o exemplo. Eu devo memorizar todas estas regras sobre os tempos verbais. Proibição. Quando eu quero usar no sentido de proibição, eu devo usar o must not na negativa. Você não deve fumar aqui, está proibido de fumar aqui. Ele é muito forte, o must not é muito forte, ele dá sentido de proibição. Falta de necessidade. Já você pode observar que não é tão forte quanto proibição, é mais brando. Então, você usa don't have to ou does not have to. Don't have to para os sujeitos plural I, you, we e they. Does not have to para he, she, it e singular. Coloquei um exemplo aqui. Você não tem que levar a sua sombrinha. Eu esqueci do verbo modal aqui. Have to. Você não tem que levar sua sombrinha. Aí, agora tá certo. Quando eu quero falar sobre possibilidade de acontecer uma coisa ou não, eu devo usar might ou may. Se a possibilidade de acontecer for baixa, não for 100%, eu uso might. Se for uma possibilidade alta, quase 100% de acontecer, eu uso may. Então, olha os exemplos. Ele parece legal, mas pode ser muito caro. Se foi usado might, tem pouco indício, eu não tenho nada substancial para saber se é caro ou não. Eu estou julgando.
fazendo um pré-julgamento. Agora, esse aqui, Richard may be coming to see us tomorrow. Richard pode vir e pode estar vindo nos ver amanhã. Então, se foi usado may, é porque tem muito indício disso acontecer. Tem muita possibilidade disso acontecer. De repente, ele já mandou uma mensagem avisando ou ligou, por isso que foi usado o may. Já o might é como se estivesse pré-julgando alguma coisa, mas sem nada ao certo para poder falar, certo? É isso aí.